eleições. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do PHS. Bem-vindo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Prazer estar aqui. Vereador, ontem o Calil anunciou 2 medidas para o enfrentamento da pobreza na capital. Essa pobreza que aumentou no último ano em 11%. Como que o senhor avalia essas medidas anunciadas pelo Calil e como explicar esse aumento considerável, né, em apenas um ano? Bom, Belo Horizonte não está descolada do cenário brasileiro, em que a economia prejudicou uma série de pessoas, sobretudo aquelas que já estavam nas camadas mais complexas da sociedade. Acho que qualquer medida para tentar diminuir a pobreza no Brasil é bem-vinda. Eu preciso avaliar. O prefeito disse que enviará à Câmara projeto de lei nesse sentido, e eu quero ler, sobretudo, para tentar contribuir no sentido de que qualquer iniciativa para diminuir a pobreza tem que ter uma emancipação prevista, ou seja, o auxílio e a ajuda que as pessoas recebam por eventual ação do governo não pode ser para sempre. Ele tem que buscar a emancipação dessas pessoas para que elas não dependam do Estado, para que elas alcancem uma igualdade, mas sobretudo uma capacidade de se tocar pelas próprias pernas. Outra coisa que me chama muita atenção e que eu acho que o governo está ficando para trás é a situação das pessoas que estão na rua. Eu acho que esse número aumenta profundamente na cidade. Desde o início do governo, a abordagem, devo dizer, melhorou, mas o número segue aumentando por uma ausência de ação governamental no sentido de criar vagas e locais para que essas pessoas possam sair da rua. Ou então algum tipo de auxílio para que elas possam alugar uma moradia e deixar essa situação que para mim é terrível em Belo Horizonte. O senhor destacou agora há pouco, vereador, nessa iniciativa que está tomando o prefeito Alexandre Calil, de tomar medidas aí para contornar esse aumento da pobreza extrema na cidade, que é necessário que haja medidas para emancipar as pessoas, e que medidas assim elas devem ser transitórias, considerando que precisa haver essa emancipação, precisa haver uma melhoria definitiva de vida das pessoas. Numa cidade como Belo Horizonte, e com os problemas, com as características que tem a nossa capital, o que seria uma saída para emancipar de fato as pessoas na sua avaliação? Num primeiro momento, compreender exatamente quais são as parcelas onde o DH está mais baixo, identificar bem quem são as pessoas que devem ser assistidas. Segundo, não dá para você ficar tentando reduzir a pobreza se você não estimula o cenário econômico de Belo Horizonte, se você não faz com que o emprego aumente, se você não faz com que as oportunidades aumentem na cidade. E é nesse lugar, desse ponto de vista, que eu vejo o prefeito fazer muito pouco. Ou seja, as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ficaram a cargo de um outro político que também era presidente do Clube Atlético Mineiro, e não me lembro exatamente o que ele fez ao longo de 2 anos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz com que Belo Horizonte fique parada no tempo. Ou seja, quais são as ações da prefeitura para atrair para cá investimentos, para atrair para cá oportunidades, para manter as empresas aqui no ambiente de negócio favorável, para que aí sim a geração de emprego, desenvolvimento faça com que essas pessoas encontrem uma oportunidade. Já está se referindo a Daniel Nepomuceno, que foi presidente do Atlético. De triste memória. Então eu acho que esse tipo de coisa tem que se somar. Não adianta apenas você tentar reduzir a pobreza por via do governo. O governo ele tem sim que agir. Eu sou um social-liberal, um centrista, acredito que o Estado tem um papel na diminuição da desigualdade, mas quem vai gerar oportunidade é a iniciativa privada, quem vai gerar emprego são aqueles que vão empreender, e nesse sentido Belo Horizonte ainda é uma cidade que conta com poucos atrativos, que é pouco amigável com as pessoas que estão aqui, e onde quem quer produzir, quem quer gerar empregos não tem encontrado apoio na prefeitura. Nós já tivemos lá no plenário que brigar contra um projeto de lei do prefeito que aumentava o imposto sobre empresas startups. E conseguimos impedir isso. Ou seja, nós precisamos de gerar emprego. Outro exemplo, o prefeito quer aprovar um plano diretor que na minha visão tem algumas características que vão expulsar o setor construtivo da cidade para as bordas, por conta de uma outorga onerosa. Isso fazendo com que a construção civil saia de Belo Horizonte, vai criar menos postos de trabalho. A gente viu um aumento, por exemplo, de pessoas no centro, Rodrigo, camelôs e outras pessoas vendendo nas ruas produtos, e uma pesquisa mostrou que 90% dessas pessoas vêm da construção civil.
ou seja, de um baque que a cidade tomou já por conta de uma economia fragilizada e que com medidas não pensadas da prefeitura podem afastar ainda mais oportunidades de emprego, mais capacidade para abarcar o trabalhador e isso, lamentavelmente, vai incorrer no aumento da pobreza. O senhor bem citou aí o plano diretor, né, que já foi aprovado em primeiro turno e a presidente da Câmara de Belo Horizonte, a vereadora Ana Eliaquino, tenta aprovar em segundo turno até junho. Por que PH ficou tanto tempo sem aprovar esse projeto, vereador? Eu acho que a gente precisa de maneira rápida levar isso em plenário, não faz sentido nenhum demorar tanto. Acho que a discussão se arrastou por muito tempo, inclusive medidas desse plano diretor já são muito antigas para o cenário que a cidade vive hoje, mas de qualquer forma espero que a gente vote. Eu gravei, Rodrigo e Thalita, tá no YouTube, no meu canal, youtube.com/Gabriel de Azevedo, para quem quiser ver, 47 vídeos. Em 10 deles eu explico o que é o plano diretor, de modo breve aqui para quem nos escuta. É uma maneira de planejar a cidade. Belo Horizonte foi a primeira capital planejada do Brasil, uma das primeiras, e merece que esse planejamento continue, uma vez que por muito tempo ele deixou de ser feito, o que gera problemas de trânsito, de ocupação. O ponto de grande divergência que temos nesse projeto é a outorga onerosa, ou seja, ele cobra de quem tem um lote um valor para que essa pessoa passe a construir depois de certa medida. Ao meu ver, quando o legislador, quando alguém cria uma lei, ele tem que entender o efeito que ela cria. Estão dizendo que ao criar essa lei, quem quiser construir mais nas áreas pagará por isso e esse valor vai, portanto, para um caixa que ajude em outras coisas. Calculou-se aí 20 milhões de reais depois dos 5 primeiros anos. Para vocês terem uma ideia, 20 milhões de reais é o dobro do orçamento de publicidade que estava previsto há 2 anos e o Calil aumentou. Então, só se ele deixasse de gastar em publicidade o que ele passou a gastar, já teria esse recurso. Segundo, eu acho que o efeito da lei não será esse. Eu acho que o efeito da lei é tornar a construção mais cara. Isso vai permitir apenas que quem tenha muito dinheiro possa morar nessas partes mais centrais da cidade e que você crie, além de um processo de gentrificação, um processo de espalhar para a região metropolitana a construção. Então, com isso, vem 3 efeitos. Você espalha aqueles que podem comprar com poder aquisitivo menor para a região metropolitana e não para a cidade. Com isso, você aumenta o trânsito em Belo Horizonte, porque à medida em que mais gente mora longe, mais gente tem que se deslocar o dia inteiro. E terceiro, você está gerando um baque na economia municipal. Eu acho que é possível você gerar o planejamento, diminuir trânsito, planejar a cidade, ser sustentável, de modo que não prejudique tanto a cidade. Por isso eu fiz ao texto 46 emendas, li com muita atenção, expliquei isso para a sociedade e acho que o debate tem que acontecer sem o rolo compressor do governo, sem o rolo compressor do Poder Executivo, que, por exemplo, da última vez chegou com um projeto faltando 30 minutos para votação, com inúmeras centenas de páginas e anexos. Então eu espero um debate franco, claro, para a gente discutir isso como a cidade merece. O senhor diz que o plano diretor com a outorga onerosa vai dificultar a construção em Belo Horizonte. Não seria justamente essa a intenção da prefeitura, ao talvez considerar que a cidade já está caminhando para um estrangulamento? O senhor não vê dessa maneira? Acha que a cidade ainda tem potencial para crescimento? Seria a verticalização, por exemplo? Eu lhe pergunto, por exemplo, regiões como o Barro Preto, que estão ali no aspecto da contorno, ainda tem uma série de quarteirões onde há galpões. Isso no miolo da cidade, dentro de uma estrutura que já conta com rua, energia, infraestrutura. Qualquer cidade do mundo permite o crescimento ali. Aliás, ela se vocaliza para o crescimento ali. O que não pode acontecer na cidade foi o que aconteceu, por exemplo, com Belvedere, com Buritis, com todo respeito às pessoas que moram aí e sofrem com problemas de trânsito. É gravíssimo. É gravíssimo. Por quê? Porque permitiram, veja bem, o crescimento vultoso e vertical em regiões da cidade onde não havia o planejamento viário. Não havia. Hoje, quais são os 2 maiores estrangulamentos da cidade? Amazonas e pro eixo Contagem e o eixo Venda Nova. E sem falar em Nova Lima. Ou seja, Nova Lima é um lugar que está unido à nossa capital por uma rua. E a especulação e o crescimento civil e o afastamento das pessoas da área central gerou aquilo. Então eu penso, será que é o único caminho? Eu gosto de urbanismo, eu gosto de arquitetura, sei
que a ideia de verticalização por verticalização infinita não vai funcionar. Mas espalhar a cidade para a região metropolitana sem pensar a ligação de trânsito para esses lugares, porque é o que não está sendo feito, né? A caixa preta da BH Trans não se abre. O processo de inteligência de trânsito da cidade está delegado a uma das coisas mais incompetentes desse país, chamada BH Trans. Nada é feito nesse sentido, nenhum investimento vultoso na mobilidade urbana. Nós temos um prefeito que prometeu melhorar o trânsito, que gravou um vídeo pegando o ônibus que a funcionária dele usava para ir para casa dele. E 3 anos depois, tem lamentavelmente a cara de pau de não se lembrar das promessas que fez. Há uma cidade que está sofrendo hoje sem trocadores nos ônibus. Você anda de qualquer ônibus aí com um cidadão comum, o motorista tem que parar e ficar mais 10 minutos no ponto, dando troco. Isso é que, para mim, tem que ser o foco do prefeito. Cumpriu o que ele prometeu, coisa que ele não tem feito. Aumentando, né, o metrô, vereador, no caso, obviamente não é responsabilidade dele, né? É responsabilidade do governo federal, mas é um dos claros exemplos. Mas envolve os moradores de Belo Horizonte. Claro, envolve profundamente. É um desrespeito da União com a nossa capital há anos. Eu vi que recentemente houve uma reunião de deputados federais e senadores nesse sentido, mas promessas de recursos para cá, não é, Rodrigo? A gente já viu várias. Eu vou acreditar no dia em que caiu o dinheiro na conta da cidade, na melhor do estado. Eu quero que a transferência do metrô venha para Metro Minas e que o recurso venha também para a gente tirar isso do papel. E ao longo de vários e vários governos essas promessas, né? Exato. Vereador, Minas vive um surto de dengue, né? No último boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, já são 21 mortos pela doença no estado, pelo menos 66 mortes em apuração. Em Belo Horizonte ainda não há morte confirmada, mas sim investigação. O senhor criticou recentemente a ação da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à dengue. Por que essas críticas? Porque no ano passado, do orçamento previsto para o combate à dengue da Prefeitura, o senhor prefeito usou apenas 30%. Quantas vezes nós ligamos à televisão e vimos publicidade oficial dizendo que a Prefeitura fez isso, que a Prefeitura fez aquilo, quando na verdade tem feito muito pouco? Por que é que esse dinheiro oficial de publicidade não foi gasto, como sempre foi gasto em outras oportunidades, para falar para a população que não se deve acumular água parada, para fazer campanhas de promoção? Isso não foi feito e o resultado está aí. Durante a campanha, o prefeito disse que iria vacinar toda a população. É bom aqui, como vereador, lembrar: a população não está vacinada. Durante a campanha, o prefeito disse que enviaria para a Câmara uma lei para entrar nas casas e ajudar a ver se tem focos. Lei nesse sentido não foi enviada. O prefeito, que tem um canal e uma atenção na mídia social, não tuitou nenhuma vez para alertar a população do que ela pode fazer. Como vereador, a gente não executa. Mas, por exemplo, nesse sábado, eu estava numa dinâmica com moradores de todas as regiões de Belo Horizonte, numa das praças da nossa capital. E muita gente vai se mobilizar para, nesse próximo mês, ir de porta em porta do seu próximo bairro para tentar conscientizar a população de recolher lixo, não deixar água parada. Concordo muito, Rodrigo, com o que você falou. É parte de todo mundo. Não é um problema só do prefeito, é um problema da cidade. Eu não deixar água parada na minha casa, a pessoa do lado, o vizinho do lado. Claro que é um desafio coletivo. Mas eu acho que as pessoas, quando não são irresponsáveis, não apontam só o dedo para os outros. Notam as culpas que eles próprios têm. E o prefeito deixou de usar o recurso para isso, não cumpriu a promessa de vacinar a população, não está entrando nas casas e, nesse sentido, é irresponsável com a cidade para depois ir no microfone falar grosso e, mais uma vez, tapear todo mundo com um populismo muito barato. A gente está chegando à reta final do Café com Política, mas não sem antes a nossa já tradicional Hora do Bate-Pronto. No Café com Política, Hora do Bate-Pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, vereador? Combinadíssimo. Alexandre Calil. Deveria governar mais para quem precisa. Metrô agora vai no governo Bolsonaro? Só acredito vendo. Plano diretor. Precisa de modificações para ser aprovado. CPI da mineração na Câmara. Já identificamos ações fundamentais para que Belo Horizonte não fique sem água. O senhor vai ser candidato a prefeito em 2020? Estou preocupado em cumprir o meu mandato e fazer tudo o que eu prometi sair do papel. Futuro partidário, já que o PHS vai deixar de existir. A esperança de que o Brasil aprove candidaturas independentes e eu não preciso de um partido para ser candidato. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do PHS. Obrigada pela entrevista. Obrigado, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que continuo muito feliz como vereador,
trabalhando e respeitando os 10.185 votos que eu recebi. Tenho me empolgado ultimamente muito com um projeto de democracia nas praças da cidade e outro, que é o Renova BR, onde eu vou ser professor de futuros candidatos a prefeito e vereador no Brasil inteiro, onde já passam de 25 mil inscritos. Uma responsabilidade muito grande para um mandatário de Belo Horizonte treinar vereadores de mais de 1.800 cidades no Brasil inteiro. Obrigado mais uma vez.